Vale mais a pena trabalhar na Austrália em contratos casuais ou em contrato meio período ou período integral, os famosos part-time ou full-time? Qual desses eu vou ganhar mais? Olá, eu sou a Carol Duarte, eu moro aqui na Austrália há 7 anos. Durante esse tempo, eu já trabalhei em todos esses contratos e agora que eu estou em transição de contratos, eu resolvi trazer esse tema aqui para a gente conversar um pouquinho. Pois bem, eu primeiro vim aqui para a Austrália, na verdade até mais do que 7 anos atrás, para estudar inglês por 6 meses. E aí eu fiquei naquela dúvida danada de ficar ou voltar para o Brasil, e eu acabei voltando para terminar minha faculdade e voltar e ter a possibilidade de conseguir a minha residência permanente. Nesse primeiro intercâmbio e no início do segundo intercâmbio, eu trabalhei em empregos operacionais, trabalhei como runner, trabalhei como garçonete, trabalhei descarregando containers e todos esses trabalhos eles eram ou casuais ou no ABN. Os de como garçonete eram casuais e o de descarregar container era no ABN, que é como se eu fosse a minha própria empresinha ali. Eu contei mais sobre esse meu início, a minha história nesse vídeo aqui, então vou deixar aqui, se você não conhece a minha história e quer conhecer um pouquinho, você pode assistir. Porém, quando eu voltei para a Austrália, o meu objetivo era conseguir um trabalho de meio período. Por que isso? Eu estava no visto de estudante, a minha única alternativa era trabalhar por 20 horas por semana, em média, né? Na época era 40 horas quinzenais. Hoje em dia eu sei que você pode trabalhar 24 horas por semana. Isso facilita um pouco até conseguir esse emprego part-time, porque você pode trabalhar 3 dias na semana. Eu ajudo muita gente que tá buscando esse primeiro emprego profissional aqui. Eu tenho um programa de assessoria e eu vejo o quanto que essa disponibilidade de 24 horas por semana ajudou muita gente a entrar nesse emprego mais facilmente. E aí, eu, depois de um tempo, virei residente permanente, trabalhei full-time, e agora, mais recentemente, eu encontrei esse emprego que eu estou hoje em dia, e eu já entrei com um contrato part-time. Por que isso, Carol? Porque eu queria ter a possibilidade, né, uma disponibilidade maior para eu conseguir trabalhar no meu próprio business. Então, 24 horas por semana fazia muito mais sentido para mim. E aí, nesse período que eu estava trabalhando aí, eu tive algumas mudanças. Teve um período que eu precisei trabalhar full time por conta de que eu trabalho em obra, né? Eu sou gerente de projetos na construção civil, então períodos de entrega de obras sempre é muito busy e eu tinha que trabalhar mais. E aí eu trabalhei full time por algum tempo, voltei para part time e aí eu resolvi mudar para uma cidade regional. Eu conto mais o porquê que eu quis mudar e tudo relacionado a isso nesse vídeo aqui também, vou deixar aqui, caso você queira saber. E aí, quando eu resolvi mudar, a minha ideia era pegar um emprego, morar em uma cidade que era a 1h20 de Sydney, porque aí eu conseguiria ir à obra. Na verdade, era 1h20 do escritório, né? Mas dependendo do lugar da obra, demoraria até menos do que isso para eu chegar. E a minha ideia era ter essa flexibilidade de ir à obra algumas vezes na semana. E o meu empregador, né, a gente conversou sobre isso na época, ele falou, olha, se você estiver trabalhando ainda part-time, eu espero que você trabalhe de casa um dia, venha no escritório um dia, e o terceiro dia a gente vai deixar flexível aí, dependendo do período da obra. Agora, se eu realmente tivesse que mudar para full-time novamente, por conta desses períodos de entrega de obras, porque tem algumas obras maiores e que demandam muito da gente, ele queria que eu ficasse, né, full-time 5 dias na semana, e aí trabalhasse um dia de casa, 3 dias do escritório e um dia flexível, poderia ser ou de casa ou em períodos mais busy na obra, trabalhando do escritório. E aí esse era o nosso agreement. Porém, o meu marido encontrou alguns empregos para ele em uma região um pouquinho mais afastada de Sydney. E aí, por várias questões nossa e tudo, a gente resolveu se mudar para uma outra cidade, que na verdade ela é a 2 horas de Sydney. E aí todo aquele combinado de ir ao escritório sempre já foi por água abaixo, porque ficaria muito mais difícil para mim. Então eu conversei com o meu empregador, e aí, por enquanto, né, eu estou indo no escritório uma vez por semana. Porém, a gente discutiu a mudança do meu contrato de part-time para casual, ou então eu trabalhar como contractor, trabalhar no ABN. E aí, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui, para a gente poder explicar um pouquinho da diferença aí de salário, porque eu vejo que muita gente faz muita confusão, inclusive imaginando que o trabalho que está fazendo casual paga mais do que um trabalho na área, ganhando aí em um contrato part-time ou full-time.
Como que funciona, tá? Quando você trabalha casualmente, geralmente você vai ter acima do valor da sua hora, você vai ter um valor que eles chamam de casual loading. Esse valor, ele é geralmente 25%, a não ser que no seu award tenha alguma definição diferente. O que seria esse award, Carol? Bom, na verdade, a melhor forma de você entender isso é que existem algumas formas de você entender os seus direitos aqui na Austrália. Uma seria pelo Fair Work Act, o outro seria o seu award, né, que seria a indústria, aquele mínimo, o standard, ai meu Deus, como é que fala isso em português? Como se fosse assim, o mínimo que a indústria oferece, e a outra coisa seria o seu contrato de trabalho. Então, o seu contrato de trabalho, ele tem que, no mínimo, te dar o que isso aqui tá te oferecendo. E aí, esses 25% é o normal de você receber acima do seu valor. E aí, se você, obviamente, estiver com um empregador que ele quiser te dar acima disso, tá tudo bem. Aí é tudo certo. E no meu caso, né, eu ganho, obviamente, muito acima do mínimo, algumas vezes o valor mínimo. E eu poderia, né, combinar aí com o meu empregador a forma que seria esse valor, casualmente. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi olhar na internet, ver como é que geralmente eles faziam esse rate, e geralmente é esses 25%, né? E aí, isso me fez querer trazer um pouco aqui para vocês por conta de algumas confusões que a gente faz. Quando eu trabalhava como garçonete, eu lembro de ganhar 21 e pouquinho. E naquela época, o salário mínimo era 17 dólares e pouquinho. Então, na minha cabeça, eu ganhava muito bem, porque eu ganhava muito acima do mínimo. E eu só fui entender que, na verdade, eu estava ganhando o mínimo lá na frente, quando, depois de muito, muito, muito tempo, eu fui utilizar uma calculadora de rates do Fair Work, porque eu estava saindo da minha empresa estava me dispensando e eu precisava de calcular ali quanto que eu iria ganhar de acerto. E aí eu quero dividir a minha tela aqui agora para poder mostrar para vocês um pouquinho disso, para vocês entenderem qual que é a diferença desse mínimo e desse casual load. Para que existe esse casual load? É para compensar todos aqueles benefícios que um trabalhador que está em um contrato de trabalho part-time ou full-time tem. Então, por exemplo, férias pagas, sick leave, todos esses benefícios que, se você tiver um contrato de trabalho, você tem, eles vão tentar compensá-lo colocando esse rate um pouquinho mais alto. E aí, o que é importante você saber? Primeiro, quais são os benefícios que você teria aí trabalhando na sua área, em um contrato de meio período ou período integral. Eu fiz um vídeo sobre isso também, vou deixar ele aqui, porque aí você consegue entender quais são aqueles direitos, o que você teria de benefício para você ver se vale a pena ou não. A segunda coisa é que se você for comparar o seu salário atual, que é casual, ele não pode ser comparado de igual para igual para um salário que vai ser ali part-time ou full-time. Por que isso? Porque neste salário aqui, no part-time ou full-time, os benefícios vão vir em cima disso. Então, você vai ganhar aquele valor por hora, mas você vai ter 4 semanas de férias pagas. Você vai ganhar aquele valor por hora, mas você vai ter todos os feriados pagos, né? Todos os feriados nacionais e do seu estado pagos. Você vai ganhar aquele valor por hora, mas você vai ter 10 dias de sick leave ou cares leave no ano, e por aí vai. Então, o jeito certo de comparar uma das coisas, né, é o que eu vou dividir a tela aqui agora para mostrar, qual que é o valor mínimo de mercado para profissionais de níveis diferentes em cada indústria, e aí nesse mínimo eles te dão o valor casual e o valor mínimo em um contrato de trabalho full-time ou part-time. Nesse valor geralmente um pouquinho abaixo, porque os benefícios estão em cima. Agora, se eu falar assim, Carol, ganho casualmente 25 por hora. E se eu trabalhar na minha área de formação, na área que eu... Vou até colocar um pouquinho mais, né? Ganho casualmente 30 por hora. E agora eu vou trabalhar em um cargo inicial na minha área de formação, 30 por hora também. Estou ganhando igual? Não está ganhando igual. Se você pegar no final do ano fiscal, depois de um ano trabalhando, você vai ver que esse part-time ou full-time vai te pagar mais, porque além daquele valor da hora, você vai ganhar todos os outros benefícios em cima. Como eu disse, tem o vídeo, eu vou deixar ele novamente aqui, o vídeo
dos benefícios, e aí vai ficar mais fácil de entender. E agora eu vou dividir minha tela aqui para mostrar um pouquinho dessa calculadora, para você pesquisar também e entender até qual indústria que você gostaria de trabalhar. Se você entrar aí no site do Fair Work, você vai, né, entrando aí, fairwork.gov.au. Se você entrar aí no site fairwork.gov.au, se você descer um pouquinho, você vai ver aqui que tem Check and Calculate Pay. Você pode clicar nesse link. E aí, aliás, aqui tem Minimum Wages. Você vai clicar em Pay Guides. E aí, dentro desse Pay Guides, você consegue ver aí a lista dos awards. Então, vamos descendo aí, vamos achar algum profissional para a gente poder dar uma olhada. Aqui, Architect Award. Então, vamos entrar aqui no de arquitetura para a gente ver quais que são os rates aí, o mínimo que eles pagam, tá? Vou descer um pouquinho. E tá aqui, eles vão colocar sempre várias classificações para você entender aí qual que é o nível de cada um. E esse, como eu disse anteriormente, é o valor mínimo. À medida que você está no mercado, você vai ganhando um pouco mais e vai melhorando aí o seu salário. Um arquiteto que está começando do zero, do nada, acabou de começar, primeiro emprego, entry level. O mínimo que ele vai ganhar aí em um trabalho full-time ou part-time, se você olhar aí, é 1.200 por semana ou 31,73 por hora. Aí tem também, obviamente, os rates de public holiday e overtime. Então, se a pessoa tiver que trabalhar um pouco a mais do que as horas da semana, ou se tiver que trabalhar em um dia que é feriado, eles, obviamente, vão ganhar esse rate a mais aí. Novamente, isso é um rate mínimo. Pode ser que a empresa pague muito mais do que isso. Isso aqui, full-time, part-time. Se a gente for para o casual, você vai ver aí embaixo já que esse mesmo nível Level 1 Entry, ele já ganha R$ 39,66. Então, você já vê que existe aí uma diferença. Quando você compara o casual da sua... tô trabalhando como garçonete, mas sou arquiteta. Se você fosse pegar o trabalho mais basiquinho de todos, você tem que comparar o seu rate de casual com esse R$ 39,66, porque esse seria o seu mínimo nessa área. Vamos voltar aqui e eu vou pegar uma área, por exemplo, como garçonete. Vamos achar aqui onde que vai estar. Eu imagino que é Hospitality. Olha lá, Hospitality Industry. Vamos clicar aqui para a gente poder comparar aí esse rate part-time e casual também. Então, de novo, vou pegar aqui o Level 1. Se você ver aí, o Level 1 full-time ou part-time é o valor mínimo da hora hoje em dia, $24,10, tá? Então, aqui a gente tem o valor da hora, e aí tem night work, né? Tem Saturdays, então eles dão aí uma diferença, o que eles chamam de penalty, se você for trabalhar em horários que não são os convencionais. Agora, eu vou buscar pelo casual. Você vai ver que tem muitos níveis, né? Eu tô comparando o entry level com o entry level, mas você pode depois entrar aqui nessa tabela e ver todos os níveis. Deixa eu achar aqui, ainda full-time, full-time, full-time. Cadê? Onde está o casual? Casual, achei. Então aqui, ó, se você entrar aí nessa tabela aqui de casual, você vai ver que o Level 1 agora ganha $30,13. O que isso significa? Este valor é o valor mínimo. Então, se você pegar os 24 e colocar 25%, vai ganhar um mínimo, que é $30. Então, se você está ganhando $30 trabalhando casualmente como garçom ou garçonete, você não está ganhando muito, você está ganhando o mínimo de tudo. Que se você estivesse trabalhando em qualquer outro lugar por $24, seria o valor equivalente. Agora, qual que é a diferença? O que muita gente não vê. Talvez se você, hoje em dia, trabalha como garçom ou garçonete ganhando $30 e você, sei lá, um trabalho na sua área fosse te pagar 27, na verdade, ele não tá te pagando mais o mínimo, não tá te pagando a comparação. Ele, na verdade, tá pagando um pouquinho a mais, porque você vai ter todos os benefícios em cima. E aí, voltando agora pro meu caso, tá? Então, eu comecei ali como... Deixa eu parar de gravar aqui a tela. Eu comecei trabalhando part-time, trabalhei um pouco full-time, e agora estou trabalhando part-time novamente para eles. E aí a gente tem essa opção de casual, ou a gente tem a opção de contrato de trabalho. E aí, vamos colocar aqui valores... Deixa eu achar uma calculadora aqui.
alguns valores só pra gente poder brincar aí com esses rates, tá? Um valor que eu recebi em um dos meus trabalhos part-time, isso, né, quando eu ainda era mais nova na área, era 32 e pouquinho. Vamos colocar 32, tá? Digamos que eu tivesse aí começando a minha área ainda, tivesse no valor de 32 por hora. Se eu saísse desse emprego lá part-time e fosse para um emprego full-time, eu teria que ganhar $40 por hora. Então, aí já começa essa diferença. Chegou um momento na minha carreira, com alguns aninhos de experiência, eu estava ganhando, por exemplo, $50 por hora. Então, com $50 por hora, se eu tivesse comparando o meu part-time ou full-time ganhando 50 por hora, se fosse para eu ir pro trabalho casual, eu teria que estar ganhando aí 62,5 por hora. E hoje em dia, meu salário é um pouco mais alto, vamos supor aí que meu salário é $65 por hora. Se eu for trabalhar casualmente em um salário de 65 por hora, hoje em dia part-time, eu tenho que ganhar por hora 81,25. Então, esta é a comparação. Agora, existe a possibilidade de ser contractor. E qual que é a diferença? Aquela pessoa que ganha no ABN. Então, às vezes parece que você está ganhando muito, porque aquele dinheiro chega na sua mão antes de pagar os impostos. E tem a questão de que, além de no final do ano fiscal você tem que pagar os seus impostos, você também tem que arcar com várias outras coisas. Então, se eu estou trabalhando casualmente, o meu empregador é que vai arcar com qualquer tipo de acidente de trabalho, ele que vai ter as insurances para todas essas coisas, ele que vai ter que arcar com as minhas, computador, comprar uma tela, eu, por exemplo, aqui, né, o meu computador está um pouco baixo aqui, eu precisaria de alguma coisa para levantar o computador, talvez uma cadeira ergonômica, essas coisas assim, são todas despesas do empregador. Se eu trabalho como contractor, se eu tenho meu próprio ABN, minha própria empresinha, e eu só mando invoices para o meu empregador, todos esses custos são meus. Então, eu tenho que pagar aí algumas insurances para poder me proteger em caso de um acidente de trabalho, porque, afinal, eu não quero sofrer um acidente de trabalho e ter que jogar lá no Facebook, por favor, doem dinheiro. Isso geralmente acontece quando a gente não se protege nesse sentido, então é algo muito importante. Outra coisa que é muito importante é porque, às vezes, você, dependendo do tipo de trabalho, se você se envolve em algum tipo de acidente, isso pode custar uma fortuna, e se você não tiver aí uma insurance que cubra esse tipo de trabalho, você também pode se ferrar. Um exemplo disso, no grupo lá da Papo Calcinha, das meninas de Sydney, uma moça uma vez postou que ela tem uma empresa de cleaning, então ela faz limpeza, e ela contrata algumas pessoas para fazer limpeza para ela. E uma menina não percebeu e jogou um produto químico no chão de um escritório e estragou vários pedaços assim eu não sei se era carpete ou que tipo de chão que era. E no orçamento para poder arrumar isso, eu não lembro agora certinho, mas era uma coisa assim de 40 mil, 60 mil dólares para poder arrumar. E ela tinha insurance. Então ela fez esse post lá para poder falar com o pessoal, gente, presta atenção, quer trabalhar como cleaner para você mesmo, quer ser faxineira e trabalhar para casas, para escritórios por você mesma, tenha insurance, porque se você não tiver e cai um prejuízo desse aí, como é que você faz? De onde tira 40 mil dólares para poder pagar, para poder refazer o floor ali do lugar, né? Então isso é importante colocar no cálculo. Então, se por exemplo, se o meu salário part-time fosse $65 por hora, e eu, em vez de casualmente ganhar 81, se eu fosse trabalhar no meu ABN, o ideal é que eu coloque nos meus custos ali também todos os custos de empresa, de contabilidade, as insurances, computador e qualquer tipo de suporte, internet, iluminação, tudo isso, talvez até parte do meu aluguel, porque eu vou usar um cômodo da minha casa para isso, e colocar tudo isso ali nesse rate para poder compensar, para no final das contas eu conseguir tranquilamente nesse valor por hora, conseguir tirar minhas férias, conseguir não trabalhar um dia que eu estiver doente, conseguir arcar com todos esses custos, conseguir pagar uma insurance legal que possa cobrir aí em caso de alguma coisa acontecer, porque aí eu vou ficar realmente segura. Então, novamente, se você trabalha casualmente, não entenda que esse valor seu, muitas vezes, pode ainda assim ser o mínimo. E tenha noção do quanto que você ganharia em comparação para você ver se vale a pena você conversar com seu empregador ou buscar outro emprego que seja full-time ou part-time. E se você quiser buscar esse emprego profissionalmente, se você tem um curso técnico,
tem uma graduação, quer trabalhar na sua área aqui na Austrália ou precisa trabalhar na sua área porque você quer ficar aqui permanentemente e esse é um dos seus caminhos, eu vou deixar um vídeo aqui, vou deixar talvez aqui, um vídeo para você assistir, para você começar esse caminho, a sua busca pelo seu emprego na sua área.